Nas últimas semanas, nós estamos numa série aqui na igreja chamada 24 Horas. A gente tem falado sobre as últimas 24 horas da vida de Jesus, os acontecimentos, do seu último dia. Os acontecimentos do seu último dia. A gente vem falando nas últimas semanas sobre a instituição da ceia, sobre Jesus no Getsemane, sobre Jesus diante de Pilatos, sobre todos esses acontecimentos. E hoje a gente vai continuar também a narrativa a partir do Evangelho de Marcos, falando sobre um texto que fala propriamente sobre a crucificação e a morte de Jesus. Eu não sei se você tem hábito de assistir filmes, eu não tenho muito, mas alguns que eu gosto eu acabo assistindo inúmeras vezes. E dentro desses filmes, tem alguns, eu não sei se você já experimentou isso, mas aqueles filmes que te deixam meio nervoso, porque você já sabe o enredo, você já sabe o que está sendo tramado, mas o personagem em questão não sabe e você fica meio que torcendo, sabe? Não, entra aí, cuidado, eles estão armando uma emboscada, cuidado, e aí você se vê torcendo. E no meu caso isso é ainda mais estranho, porque é um filme que eu já vi várias vezes, eu sei o que vai acontecer. Tropa de Elite, por exemplo, é um filme que eu assisti várias vezes, e toda vez que o Neto vai levar o óculos pro Romerito no pé do morro, eu fico pensando, não vai, você vai morrer, não tem jeito, e aí eu fico torcendo, mas ele morre todas as vezes. Aliás, morreu até o ator depois, né? Eu continuo assistindo o filme. A mesma coisa o Matias no Tropa de Elite 2, você fica sabendo ali que o pessoal está armando uma emboscada para ele e fica torcendo, é um negócio meio que agonizante, né? Eu estou falando isso porque o texto de hoje nos traz algumas dessas questões que os personagens envolvidos não conseguem perceber. E são algumas ironias, alguns paradoxos interessantes e que estão presentes nesse texto e que nós as reconhecemos porque nós sabemos toda a história. Nós conseguimos compreender essas ironias presentes pelo fato também de que Deus abriu os nossos olhos para compreendermos o Evangelho. Se você não conhece muito bem a história da cruz, a história do Evangelho e o que aconteceu àquela altura, esse foi um excelente domingo para você decidir nos visitar, porque hoje a gente vai falar de forma muito específica sobre algo que é central para a nossa fé, a cruz de Jesus Cristo. O ponto central da nossa fé não é moralidade, não é religião, não é um partido político, é Jesus crucificado. Paulo diz para os coríntios, eu decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado. A moralidade é importante, ela tem o poder de te deixar fora da cadeia, mas ela não consegue te livrar da condenação eterna. A religião, ela não pode te salvar, muito menos a esquerda, a direita, absolutamente nada além de Cristo é capaz de te salvar. Somente Ele pode te salvar dos teus pecados. Os nossos pecados são grandes, mas o nosso Salvador é maior. Existe muito mais graça em Jesus do que existe pecado em você. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 21 a 39. O texto não vai ser projetado, que eu já sabia que o computador ia dar problema, eu nem fiz. Marcos, capítulo 15, versos 21 a 39. Se você não está com a sua Bíblia física, impressa, aí você pode consultar o seu aplicativo. Aliás, você que nos visita, a nossa igreja tem um aplicativo CB Macaé, inclusive lá dentro você tem acesso à Bíblia em várias versões. Eu acho que eu já falei isso no começo do culto, porque eu fico na dúvida se eu falei de manhã ou não. Mas mesmo falando várias vezes o pessoal não baixa, então eu vou repetir. A nossa igreja tem Marcos capítulo 15, versos 21 a 39, que nos dizem o seguinte, só para que você entenda, a gente vem falando de Marcos 14 em diante, as narrativas das últimas 24 horas. Hoje de manhã nós lemos e pregamos sobre Marcos 15, do 16 ao 20, e agora a gente continua no verso 21, que diz o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram.
e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, esse homem era o Filho de Deus. Algumas ironias nós percebemos olhando para esse texto, por sabermos toda a história, porque Deus abriu os nossos olhos para que nós compreendêssemos, mas os personagens descritos e narrados nesse texto, eles não são capazes de saber. A primeira grande ironia presente nesse texto é que o homem que é escarnecido como rei é de fato o rei. O homem que eles estão zombando, chamando de rei, ele é na realidade o rei, e todos estavam zombando dele, desde os soldados até a multidão, Pilatos, os religiosos, os mestres da lei, até mesmo os ladrões ao seu lado. Ninguém está levando a sério o fato de Jesus ser rei, e ironicamente eles o estão chamando de rei dos judeus. Mas nós sabemos, Marcos, o escritor desse evangelho, sabe, e o Pai também sabe, que aquele que é chamado de rei, sendo motivado por zombaria daqueles personagens ali presentes e descritos, ele é de fato o rei. E é uma grande ironia, porque a maioria dos reis ascende a um trono, esse rei desceu a uma cruz. Olhe comigo o verso 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. No verso 12, mais uma vez: então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos novamente. No verso 18, começaram a saudá-lo aqui os soldados: salve, rei dos judeus. O verso 26 vai nos dizer que estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. E no verso 31, no final dele: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Ninguém estava levando o reinado de Jesus a sério. As pessoas o chamavam de rei por zombaria, mas o autor do evangelho sabe de algo que nós também sabemos a essa altura do campeonato. Por todo o livro de Marcos, desde o primeiro verso, ele apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus. Depois de um certo momento para frente, dentro do mesmo evangelho, ele passa a chamar Jesus de o Filho do Homem, que era uma referência do profeta Daniel, lá do Antigo Testamento, sobre um rei que viria e que reinaria para todo sempre. Aliás, o próprio Jesus começa o seu ministério público dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Nós sabemos, irmãos, que ele é rei. Marcos sabe disso, os personagens não. Eles estão zombando, eles estão escarnecendo de Jesus, o chamando de rei, mas ironicamente, eles estão dizendo a verdade, porque ele é de fato o rei. E para nós que conhecemos todo o Novo Testamento, até anos após esse evento, nós sabemos que além disso, Jesus não é apenas rei dos judeus ou rei de Israel,
mas Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E um dia, mesmo os que zombam, os que escarnecem, ou aqueles que vivem com indiferença em relação a Ele, todos eles terão seus joelhos dobrados e com a sua boca confessarão que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. A primeira grande ironia é que o homem que é escarnecido como rei é de fato o rei. A segunda ironia que nós percebemos nesse texto é que o homem que é apresentado como impotente, sem forças, ele é de fato o Todo-Poderoso. Ele é mostrado nesse texto como alguém fraco, incapaz, mas na verdade nós sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. A crucificação era um espetáculo público. As pessoas viam a pessoa crucificada pendurada ali, tanto que o verso 29 vai nos dizer que as pessoas passavam por ele lançando-lhe insultos. As pessoas vendo Jesus naquela cruz proferiam insultos contra ele, mas antes disso, o condenado, ele levava a própria cruz, apenas a trave, a parte horizontal, algo que não era muito pesado. Não seria um peso muito grande para Jesus. Ele tinha 33 anos de idade a essa altura. Ele está no auge da sua forma física. É cientificamente comprovado que o auge da forma física e da beleza de um homem é entre 33 e 34 anos. Por coincidência, eu tenho 34 e Jesus tinha 33 a essa altura. Mas a cruz não seria algo tão pesado para ele. Carregar a cruz poderia ser facilmente um peso leve. Era alguém que estava acostumado a caminhar por longas distâncias. Não era um esporte difícil. Se carregar cruz fosse um esporte, ele seria chamado de crossfit, entendeu? Enfim, mas não vem ao caso aqui. O fato é que não era algo tão difícil para um homem jovem, alguém acostumado a andar em grandes distâncias, mas carregar a cruz para ele se tornou um fardo, de modo que ele foi incapaz de carregar a própria cruz. Tanto é que esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que os soldados obrigaram um homem que estava passando por ali a ajudá-lo. Verso 21, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Aqui nós teríamos um ponto à parte, irmãos. Pois Simão, ele é apresentado como sendo de Cirene, ele é apresentado como pai de Alexandre e Rufo. A gente tem que compreender o contexto, que olhando para o contexto, a gente sabe que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito primariamente para os romanos. Então, muito provavelmente, quando Marcos cita os nomes dos filhos de Simão, o Cireneu, por ser da região de Cirene, ele está fazendo menção pelo fato de que os leitores reconhecem esses homens. Não faria sentido Marcos dizer o seguinte: Simão era pai de Alexandre e de Rufo, se os leitores não soubessem quem era Alexandre e Rufo. Então, muito provavelmente, Marcos está escrevendo o nome desses homens, fazendo menção pelo fato de que os leitores os conhecem. E em Romanos, no capítulo 16, no verso 13, o apóstolo Paulo se despede nessa carta, fazendo menção a um homem chamado Rufo, eleito no Senhor. Muito provavelmente, os comentaristas concordam que Simão teve a sua vida transformada a partir desse encontro, e a sua família se tornou uma família que era uma espécie de pilar na igreja de Roma, porque ele se encontrou com Jesus àquela altura. Mas o texto segue. O verso 22 vai nos dizer que o levaram até o Gólgota. Pode ser que você esteja mais familiarizado com a palavra Calvário, que é a palavra latina para Gólgota, que significa caveira. Era um monte que tinha um formato parecido com uma caveira, e ali Jesus foi crucificado. O verso 23 vai nos dizer que ofereceram para ele vinho misturado com mirra, que era uma bebida própria, uma espécie de narcótico, de anestésico para amenizar a dor. Mas ele recusa, porque ele entende que precisava sentir essa agonia por completo. Eles o crucificaram, os soldados dividiram suas vestes entre eles. Jesus está nu, pendurado em uma cruz. Aquele que não possui àquela altura absolutamente nada, ironicamente é o dono de todas as coisas. O que está morrendo nu, pendurado em uma cruz, é aquele que nos veste da sua justiça para nos apresentar santos e irrepreensíveis perante Deus. E agora ele está prestes a morrer, por você e por mim. Crucificado entre dois ladrões,
cumprindo a profecia de que ele seria contado entre malfeitores. E eu não sei se você se lembra, mas pouco antes desse episódio, a mãe de Tiago e João, ela vai até Jesus e ela pede a ele para que os dois estejam um à sua direita e um à sua esquerda quando ele estiver na sua glória. Jesus responde dizendo que eles não seriam capazes de passar por isso. E agora ele está no auge da sua glória. E à sua direita e à sua esquerda ele não tem Tiago e João ou qualquer outro dos discípulos, mas ele tem 2 ladrões crucificados do seu lado. O auge da glória do Rei dos Reis é uma cruz. Os romanos tinham 3 métodos principais de execução, sendo a crucificação o pior, reservado apenas para escravos e rebeldes. Cidadãos romanos eram protegidos pela lei e não poderiam ser crucificados, independente do crime que viessem a cometer. A crucificação era algo tão desprezível que as crianças eram instruídas a não falarem sobre esse assunto. Os pais eram ensinados a não mencionarem esse termo na frente dos filhos. E Jesus experimentou tudo isso, irmãos, mas ironicamente, no que seria o auge da sua fraqueza, quando ele está em uma cruz pendurado, uma cruz que ele foi incapaz de carregar, ele revela todo o seu poder e glória. Os personagens não sabiam, mas nós sabemos. Marcos sabia e o Pai sabia que, embora ele parecesse fraco e impotente àquela altura, ele é de fato o Deus Todo-Poderoso. E caminhamos pelo texto percebendo mais uma ironia. O homem que não pôde salvar a si mesmo, ele está pendurado em uma cruz para salvar outros. Versos 29 a 32 vão nos dizer que os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Até mesmo os que foram crucificados com ele também o insultavam. Era um discurso repetido por aquela multidão, por todos esses personagens presentes aqui. Olhe para você, você está pendurado numa cruz. Você é incapaz de salvar a você mesmo. Como eu vou crer em você? Como eu vou acreditar que você é capaz de cumprir todas as coisas que as profecias diziam? Você não é capaz de se salvar. Quem dirá construir o templo em 3 dias? Como você é rei? Como você é Senhor? Você é incapaz de salvar a si mesmo. E até mesmo os ladrões crucificados, um à sua direita e um à sua esquerda, estavam o insultando àquela altura. Até o ladrão que nós conhecemos a história, que foi salvo, em um primeiro momento ele também agiu com zombaria em relação a Jesus. Mas enquanto eles estão a essa altura ocupados, rindo de Jesus, dizendo que ele é incapaz de salvar a si mesmo, Jesus está na verdade salvando os outros, e nesses outros se incluem você e eu. Em certo sentido eles acertaram. Jesus àquela altura não conseguiu se salvar, mas a grande ironia é essa. Eles pensaram que ele não poderia salvar a si mesmo, porque eles achavam que ele estava fraco e não tinha forças suficientes para isso. Mas nós sabemos, Marcos sabia e o Pai sabia, que a razão pela qual ele não pôde salvar a si mesmo não foi por conta de limitações físicas. Ele não desceu da cruz, irmãos, porque ele estava decidido a fazer a vontade de Deus. Seu objetivo não era se livrar da cruz e se salvar. O seu objetivo era salvar os outros. Desde a profecia do anjo, lá no início da sua vida, antes da sua concepção, o anjo anuncia a sua vinda dizendo: ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Sobre si mesmo e sobre a sua própria missão, Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E essa é mais uma ironia presente nesse texto. Eu confesso que esse é um dos textos mais pesados de toda a Bíblia, na minha opinião, e difíceis de serem pregados. Mas nesse texto a gente percebe uma outra grande ironia, que talvez seja um dos versos mais tristes e difíceis de todas as Escrituras, que são os versos 33 e 34, onde nós vemos mais uma ironia presente. O homem que clama em desespero, em aparente desespero, na verdade ele está expressando de um modo paradoxal
a sua confiança em Deus. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Houve trevas sobre toda a terra, um claro sinal do julgamento de Deus, que as pessoas estavam habituadas desde o Antigo Testamento. As trevas significavam isso para esse povo. E Jesus, pendurado na cruz, chega ao ponto de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi de fato abandonado pelo Pai, porque nós servimos a um Deus que é santo, e sendo santo, Ele não pode contemplar o mal. Acontece que naquele momento, Jesus levava no seu próprio corpo o cálice completo da ira de Deus, o castigo pelos nossos pecados. Ele está em aparente desespero, mas na verdade ele está expressando a sua confiança em Deus, tanto que ele o chama de Deus meu. Ninguém jamais ousava se referir a Deus desse modo como Jesus o fez a essa altura. Parece um clamor de um homem desesperado, mas nós sabemos, Marcos sabia, e o Pai também sabe, que o grande significado disso para nós hoje é que, pelo fato de Jesus ter sofrido e experimentado o abandono de Deus por nossa causa, por causa da fé em Jesus, nós somos acolhidos como filhos de Deus. O Evangelho é uma grande troca. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 5, 21, quando ele diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. E Jesus, o justo, é tratado como um pecador, como qualquer um de nós, para que, crendo nele, nós que somos pecadores, sejamos tratados por Deus como o próprio Jesus, porque ele nos veste com a sua justiça. Você é capaz de entender o que acontece aqui? Jesus foi abandonado pelo próprio Pai para que eu não experimentasse esse abandono. Por toda a eternidade, eu não me sentirei distante de Deus e abandonado por Ele, porque Jesus o experimentou naquela cruz. Um homem em aparente desespero, mas que está, na verdade, confiando em Deus e efetuando a nossa redenção. Nós somos livres da morte porque Ele morreu por nós. Nós somos acolhidos por Deus porque Ele foi abandonado. Pelo fato de Jesus ter sido desamparado, nós somos recebidos na família de Deus como filhos. Ele tomou o nosso lugar e nós somos recebidos e tratados por Deus, não de acordo com os nossos pecados ou como uma recompensa para uma aparente justiça própria, mas nós somos tratados por Deus por meio da justiça dele, que nos é atribuída unicamente por meio da fé. E a última grande ironia presente nesse texto nós vemos no verso 37. Jesus, com um alto brado, expirou. O homem que morre na cruz está vivo para todo sempre. Ele vence a morte por meio da sua própria morte. Ele morre nesse momento. O texto vai nos dizer, no verso 38, que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não é de baixo para o alto, mas é de alto a baixo, de cima para baixo. O véu era o último obstáculo para que as pessoas não entrassem na presença de Deus, porque elas não eram santas o suficiente. Apenas o mais santo de todos os homens, o sumo sacerdote, separado para isso. Apenas uma vez no ano, em uma festa específica, em um dia específico, somente esse homem poderia entrar. Irmãos, a representação do véu se rasgando de cima a baixo é que Deus providenciou um meio através da morte de Jesus para nos mostrar que não há mais obstáculos que nos separam de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar com ousadia e confiança diante do Santo dos Santos, porque Jesus preparou para nós um novo e vivo caminho e Ele o fez por meio da sua morte. Por meio da sua morte, Ele derrota a morte e Ele o faz por nós. E a grande prova de que a sua missão foi totalmente cumprida e plenamente satisfeita, a justiça de Deus plenamente satisfeita, está no verso 39, que termina esse trecho que nós acabamos de ler, dizendo: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, esse homem era o Filho de Deus.
O verso 39 termina com o centurião, responsável por soldados romanos que o estavam crucificando. Um homem romano, um homem gentio, um homem não judeu, um homem pagão. Mas a essa altura, com o evangelho se descortinando diante dos seus olhos, ele teve os seus olhos abertos e ele pôde professar a fé em Jesus. Missão cumprida. Ele disse que veio para salvar pecadores. E vemos nesse momento um pecador se rendendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se rendendo diante daquele que sofreu zombaria, mas que é de fato o Rei dos Reis. Se rendendo diante daquele que estava aparentemente fraco e impotente, mas que de fato é o Todo-Poderoso. Se rendendo àquele que foi incapaz de salvar-se a si mesmo, segundo os presentes ali, mas que na verdade estava efetuando a nossa salvação. Se rendendo àquele que experimentou o abandono de Deus, mas que confiava no Pai e estava ali fazendo a sua vontade de forma plena, para que nós fôssemos recebidos na família de Deus por causa do que Ele fez. Se rendendo àquele que morreu, mas que derrotou a morte com a sua própria morte e está vivo para todo sempre. Os personagens àquela altura não sabiam disso. Nós sabemos, Marcos sabia e Deus sabe que Jesus é maior do que a morte. Ao terceiro dia, irmãos, o túmulo estava vazio, as profecias foram cumpridas, Ele destruiu, Ele derrotou a morte e Ele o fez por nós. Irmãos, Jesus está vivo. Essa é a grande prova de que o sacrifício foi aceito por Deus. É isso que traz sentido para a nossa fé. Nós não estamos aqui para falar apenas de um mártir, de alguém que morreu por uma boa causa sendo crucificado. O apóstolo Paulo vai dizer para os coríntios também, que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa pregação é vã e a nossa fé não faz sentido. A grande prova de que o sacrifício foi aceito e que traz significado para a nossa fé é a certeza de que a morte não foi capaz de derrotá-lo. O salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse morrido e a sua história acabado aí, ele seria tão somente mais um pecador como qualquer um de nós. A grande prova de que a sua vida foi sem pecado e o seu sacrifício foi aceito por Deus é o fato de ao terceiro dia ele ter derrotado a morte e fez isso por nós. Ele viveu a vida que não poderíamos viver. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele pagou a pena pelos nossos pecados e por causa do que ele fez, se cremos nele, nós somos também perdoados por Deus, a ponto de podermos afirmar que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia nele e encontre vida eterna. Você nunca será abandonado por Deus. Você nunca se sentirá desamparado por Deus, porque Jesus fez isso por você. Por crermos nisso, nós que nascemos separados dele por causa dos nossos pecados, somos recebidos agora como filhos de Deus por causa da sua morte e da sua ressurreição. E esse Jesus nos prometeu que voltaria um dia para levar consigo o seu povo, aqueles que creem nele, aqueles que sabem que são incapazes de se apresentarem diante de Deus baseados na sua própria justiça, mas confiam no Cristo que morreu, mas que ressuscitou e vive para todo sempre. Irmãos, que isso mude a sua forma de enxergar a vida. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo.